Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da Associação Paulista de Magistrados, APAMAGES, que tem por objetivo aproximar o cidadão do Poder Judiciário. E este Poder Judiciário se submeteu a várias análises no último ano de 2006. E uma das mais importantes e mais percussientes foi realizada pelo Instituto Paulista de Magistrados, IPAM, nos dias 5 e 6 de outubro de 2006. Confira o que de lá se extraiu para tentar responder à pergunta: Judiciário, crise ou mudança? O tema deste congresso, Poder Judiciário, crise ou mudança, foi sugerido em uma reunião da diretoria do Instituto, quando nós analisávamos o que poderíamos discutir para o congresso desse ano, porque a percepção de muitos é que o Poder Judiciário atravessa uma grande crise. E a nossa percepção, ao revés disso, é que nós, em verdade, estamos atravessando um período de mudança. E muitas vezes a mudança ela é confundida com a crise. Ou talvez a nossa percepção até esteja equivocada, e quem sabe nós estejamos realmente no período de crise. Mas, de toda sorte, é inevitável que da crise surjam as verdadeiras oportunidades para a mudança. Então, o objetivo deste nosso evento é justamente conduzir o debate e a discussão desses temas tão relevantes, como tem sido a ótica que nós sempre temos adotado nos nossos congressos anuais. Então, eu vejo com muita alegria essa promoção do IPAM, Poder Judiciário, crise ou mudança. Eu acho que toda a crise já caminhou o suficiente para mostrar que o direito penal está num caminho equivocado. Lógico que a sociedade democrática, ela não conhece, o Estado democrático, ele não conhece outro mecanismo que não seja a pena de prisão para coibir o delito grave, não é? E é através da pena de prisão cumprida e do trabalho e do estudo no interior do estabelecimento penitenciário que nós vamos efetivamente reintegrar o réu. Eu fiz parte de um movimento que chamava Casa do Regresso, há muitos anos atrás, no tempo crítico da detenção. E nós trabalhávamos com as famílias dos réus presos, primeiro, para evitar produzir mais presos, e segundo, para que o preso, no dia que saísse cumprida a sua pena, ele tivesse um lugar para poder ser recebido, não é? Eu me lembro de réus saídos do sistema, que às vezes ficavam debaixo de um viaduto chorando, porque não queriam voltar a assaltar e não tinham o que comer nem para onde ir. A pessoa era devolvida depois de 15, 20 anos de pena à rua, sem um tostão no bolso, sem nenhuma estrutura de apoio. Então, eu vejo nesse ponto, realmente, o que o Eduardo expôs, que a justiça olha só para o passado, não é? A função da pena é vingar a sociedade, não é restaurar uma pessoa e devolvê-la para a sociedade com outro olhar da sociedade para ele e dele para a sociedade. E é só mesmo para dizer que nós, empiricamente, Roberto, às vezes eu me lembro que eu tive um caso grave de um conflito de separação, um casal idoso, eram pessoas negras, e já com quase 40 anos de casado, queriam de qualquer jeito se separar. Eu falei, tá bom, já que vocês querem separar, eu vou separar vocês. Mas antes eu vou trazer aqui os filhos de vocês. E eu trouxe para a audiência os 13 filhos do casal, com as 13 noras, os netos e todo mundo. E a minha primeira conversa com eles foi rezar um Pai Nosso em africano e começar a explicar para eles o porquê da discriminação, da exclusão, e por que aquela comunidade tão valorosa precisava estar unida para manter aquela família. E, graças a Deus, consegui recuperar esse casal, não é? E voltar a conviver. E, sobretudo, os filhos que provocaram aquele conflito todo se harmonizaram e passaram a apoiar os pais. Quantos filhos saem de casa e esquecem dos pais idosos, e os pais, às vezes, acabam conflitados, envolvidos nesse abandono por parte dos próprios filhos. Então, eu queria dizer o seguinte, eu me sinto aqui em outro plano, né? Como se eu tivesse morrido e estivesse em outro lugar, onde alguém pensasse num mundo diferente, com mais paz, com mais tranquilidade, aonde a justiça
realmente cumpra a sua função divina, que é de restaurar e recuperar o ser humano. É isso que eu queria considerar, elogiando o IPAM, agradecendo o Serasa, através do Silvano Covas, que sempre acolhe aqui a nossa instituição, e dizer que isso é um investimento em paz, isso é um investimento numa sociedade diferente, e para aqueles que nos veem aí através da internet, eu acho que o futuro da justiça, essa semente está lançada. Parabéns ao IPAM, parabéns à nossa querida presidente Herta. O juiz como agente de transformação social. Para quem tem um certo conhecimento histórico, né, e o meu é pequeno, mas dá para perceber que o juiz, ele sempre esteve ausente nas transformações sociais, historicamente. Ele era, na verdade, um servidor do poder. E, como tal, nada vinha de transformação. Ele era alguém que estava sempre preso à situação de poder reinante. Juiz como um ser neutro, não, ninguém é neutro, não é? Todos nós temos a nossa história e, historicamente, o juiz, na Antiguidade, na Idade Média, nos tempos modernos, e pelo menos até agora, há muito pouco tempo, a gente percebia o juiz como alguém absolutamente atrelado ao poder. E quando eu digo até agora há pouco tempo, é que eu percebo o silêncio da magistratura na época do golpe militar de 64, que não faz tanto tempo assim. Meu pai era juiz do Tribunal de Alçada Criminal naquela época, e como agente de transformação social, ele proferiu a primeira decisão, furando o ato institucional número 5, e foi punido por isso. Não foi punido como Edgar de Moura Bittencourt, né? Como Matias Arrudão. E por que eu acho que o juiz, fundamentalmente, na sua estrutura, até agora há pouco tempo, era atrelado ao poder? Porque a magistratura se calou naquela época diante das atrocidades que foram cometidas em relação aos seus juízes. Mas hoje as coisas começam a mudar. Benditas as crises, né? Benditas as crises todas, porque das crises surgirão as grandes mudanças. Às vezes a gente muda para pior, mas não tem importância, pois a gente volta. A crise é abençoada na vida da gente. O judiciário está em crise sim, e está mudando, impulsionado pela crise. Eu não gosto muito das coisas muito perfeitas, muito serenas, essas coisas para mim começam a cheirar a mofo, não é? Eu gosto talvez das coisas um pouco mais conturbadas, porque destas conturbações, dessa agitação, nós vamos ter um judiciário cada vez melhor. Então eu falo um pouco, né? Da pessoa mágica que é o juiz. O juiz, no contato simples e objetivo e humano com as pessoas no dia a dia. Por que mágico? Porque o juiz, a pessoa do juiz, tem o poder de serenar rebeliões. Eu tenho certeza absoluta, eu não faço um julgamento daqueles meus colegas que estavam na porta da casa de detenção quando houve o massacre do Pavilhão 9. Mas eu tenho a impressão que, se esses colegas tivessem avançado, não é? Tivessem ido na frente